Você sabia que pode comprar um imóvel e mesmo morando anos e anos nele, acabar perdendo tudo? Pois é, isso pode acontecer e pode acontecer não por uma questão de fraude, má fé do vendedor ou de uma imobiliária, mas sim pela falta da propriedade desse imóvel. Meu nome é João Paulo, sou advogado e estou aqui para descomplicar o direito para você. E sim, é isso mesmo que acontece, infelizmente, muitas vezes. Você que realizou finalmente o seu desejo de muitos e muitos anos de comprar o seu imóvel, muitas vezes o seu único imóvel onde você vai morar com sua família, e após ficar muitos anos ali trabalhando e pagando ele, saber que infelizmente recaiu alguma indisponibilidade sobre o bem e ele na verdade não ser mais seu. Sim, isso é uma realidade que infelizmente pode acontecer e pode acontecer por muitas vezes por falta de informação das pessoas. Isso acontece porque existe uma diferença muito grande entre propriedade e posse, e eu vou explicar isso de maneira bem detalhada para você. Para isso eu vou usar uma analogia mais simples, que pode ser entendida como que isso acontece nos imóveis. Você provavelmente já comprou um carro, seja ele usado, bem simples, mas já fez a compra do seu primeiro carro, não é mesmo? Quando você vai fazer a compra do seu carro, existe lá o documento do veículo, nós chamamos ele de DUT, ou seja, esse documento ele será preenchido para o proprietário do veículo. Esse proprietário pega esse documento, realiza a transferência no Detran para ele e após a efetiva transferência ele tem a propriedade do bem, ou seja, desse veículo. E ele será proprietário desse veículo efetivamente quando ele receber o documento dele no seu nome e com os dados do veículo inseridos. Ou seja, esse é o documento que efetivamente dá a propriedade do veículo para essa pessoa. Isso acontece de maneira bem semelhante na parte imobiliária. Ou seja, um simples contrato entre duas partes, ele não gera a propriedade do imóvel se não houver o efetivo registro público dessa compra e venda. Você vai comprar o seu terreno, seu imóvel já construído e realiza um contrato de compra e venda apenas entre as duas partes, ou seja, apenas entre o comprador e o vendedor, isso aí nós chamamos popularmente de contrato de gaveta. Esse contrato de gaveta ele não garante nenhuma publicidade do ato, ou seja, da transferência deste bem imóvel do vendedor para o comprador naquela data. E aí você vai passar a ter apenas a propriedade desse seu imóvel com o registro público dessa compra e venda. E se você comprou seu imóvel e fez apenas um contrato particular, infelizmente, apenas esse contrato não garante a propriedade e a segurança jurídica dessa transação. Isso porque esse contrato particular ele vai ser um acordo apenas entre os particulares, não há um registro público dessa negociação. Pois este contrato de gaveta ele vai garantir apenas a posse a esse novo comprador do imóvel. Sendo assim possível recair algum tipo de indisponibilidade sobre o antigo proprietário, ou seja, o efetivo proprietário ainda que está na matrícula, pode ocorrer algum tipo de indisponibilidade sobre este proprietário e recair sobre o imóvel. Por quê? Porque a propriedade deste imóvel, ou seja, a matrícula dele ainda está registrada no nome do antigo dono. Então, se não houver nenhum tipo de registro, não há nenhum tipo de segurança jurídica dessa negociação. Essa negociação ela apenas trará segurança jurídica para as partes se lavrada a escritura pública de compra e venda, com seu posterior registro no cartório de registro de imóveis. No momento que você registra essa compra e venda no cartório de registro de imóveis, o comprador vira efetivamente proprietário deste imóvel. Sendo assim, qualquer indisponibilidade que pudesse recair sobre o antigo dono, não recairá mais sobre este imóvel, pois, de maneira mais simples para vocês entenderem aqui, está registrado publicamente que aquele imóvel não é mais do antigo dono, a partir da data da compra e venda, e sim do novo proprietário. Eu fiz questão de explicar para vocês de maneira bem simples essa diferença entre posse e propriedade, porque muitas vezes pessoas leigas que não são do mundo jurídico, elas podem achar que apenas com a assinatura daquele contrato particular entre as duas partes, ela já tem a segurança do seu imóvel. Mas aqui eu vou trazer para vocês uma situação real que pode acontecer. Na verdade, uma situação real que eu já vi acontecer e às vezes é complicado a gente reverter. Isso pode acontecer tanto com imóveis novos quanto com imóveis usados. Porque se nós compramos de uma pessoa física, por exemplo, um imóvel usado, qualquer dívida que ela venha a contrair, se o imóvel não for registrado efetivamente no nome do novo comprador, ele já
ter sido vendido, recairá sim sobre este imóvel, pois o registro continua, mais uma vez falo, no nome do antigo proprietário. Pois o proprietário novo, na verdade não é o proprietário, o comprador novo, ele tem apenas a posse desse imóvel. O registro público lá no cartório ainda fala que o proprietário é este que já vendeu o imóvel. Então isso pode sim acontecer, tá? Você realiza a compra de uma pessoa, não registra, faz apenas aquele contrato de compra e venda, tem sim a posse do imóvel, pois aquele contrato ele existe, ele tem uma validade, mas ele não tem nenhuma segurança jurídica em caso de qualquer dívida, ônus que vão recair sobre este imóvel. Pois, se nós formos até o registro de imóveis, o registro de imóveis ainda vai constar lá o antigo proprietário. Sendo assim, é muito perigoso não registrar o seu imóvel. Isso pode acontecer também quando o imóvel é novo. Por exemplo, você realiza a compra deste imóvel na planta de alguma construtora, e essa construtora futuramente venha a ter alguns problemas, uma recuperação judicial, dívidas, enfim, ônus que podem recair sobre a construtora. Em uma eventual execução, ou qualquer tipo de situação que pode ocorrer lá na frente, este imóvel continuará registrado no nome da construtora, se você não registrar para o seu nome. Sendo assim, sim, você comprou o imóvel, pagou ele e ainda pode ter algum problema com a propriedade dele. Você pode sim acabar perdendo o imóvel em situações mais severas. Então é muito importante a gente conhecer essa diferença entre posse e propriedade, que às vezes é uma questão muito nebulosa. São situações burocráticas que às vezes nós não temos esse conhecimento e não sabemos essa diferença, nos levando a crer que sim, apenas um contrato particular pode nos trazer essa propriedade, essa segurança, quando na verdade, infelizmente, acaba não trazendo nada. Então se liguem, se vocês forem comprar imóvel, não se esqueçam de realizar o registro dele. Sabemos também que são custos que infelizmente são um pouco altos, mas são necessários de serem realizados por uma segurança para as partes. Gostou do vídeo? Não te esquece de te inscrever no nosso canal, estou trazendo vídeos aí todas as semanas, principalmente ali nos shorts, são dicas rápidas, e também continuamos os nossos vídeos longos aí para esclarecer maiores dúvidas. Não te esquece de também comentar que isso já passou por uma situação, para que a gente possa trocar essa ideia, para que eu possa também trazer mais vídeos sobre situações, e não te esquece de te inscrever aí no nosso canal para receber todas as novidades em primeira mão. Vou deixar aqui as redes sociais também para vocês nos seguirem lá,